Olha, meus amigos, ontem eu fiquei assustado, ontem, domingo, fiquei assustado ao ver essa denúncia que o Fantástico exibiu no dia de ontem. Não sei se vocês assistiram, mas se vocês não assistiram, assistam comigo agora, aqui, né? Escândalo. Roubo na saúde pública do Estado do Pará. Quer dizer, enquanto a pandemia estava rolando e as pessoas correndo para os postos, para os hospitais públicos, buscando respirador, buscando medicamento, buscando transfusão de sangue, buscando tudo quanto é tipo de atendimento, uma quadrilha organizada, com aval público, estava roubando. Olha, assista aqui o que o Fantástico publicou no dia de ontem. Assista aqui, por favor. Incluindo dinheiro destinado a hospitais de campanha durante a pandemia. Segundo a PF, o operador financeiro do esquema é um jovem pecuarista que chegou a transportar 6 milhões de reais em dinheiro vivo em um avião particular. E ele exibe boi, exibe carro. Esse jovem pecuarista, o pai dele foi candidato a prefeito de Peixe-Boi, a família dele é ligada à política lá em Capanema, e eles têm muita relação política com o Estado, senão eles não teriam conseguido chegar onde chegaram. Este jovem milionário de 32 anos está feliz. Coisa mais linda. Ele é um dos maiores pecuaristas do Pará. Parazão é coisa do outro mundo. Aqui vacado. O nome, Nicolas André Moraes. Segundo as investigações, ele chegou a ter 180 mil cabeças de gado. 180 mil cabeças de gado. Um jovem de 30 e poucos anos, trabalhando honestamente, não consegue, não existe essa mágica, não é possível que exista essa mágica, não existe. Você que é trabalhador, a senhora que é trabalhadora, a senhora que educa seu filho, só sabe que não existe essa mágica. Dinheiro não cai do céu, as pessoas ou herdam, ou dão uma sorte de ganhar loteria, ou tem que trabalhar muito, muito para chegar numa certa idade amealhando uma coisa razoável. Fora disso, é roubo, é roubo. Gado extra, top, só trem de primeira. O patrimônio de Nicolas inclui fazendas enormes, dezenas de casas e apartamentos, aeronaves e vários carrões de luxo. Tem vida mais barata que essa, mas não presta não, né? Olha, ainda faz pouco da gente, quer dizer, tem vida mais barata que essa, mas não presta. Quer dizer, qual é a vida mais barata? É a vida minha, da senhora, do senhor, é a vida das pessoas normais que vivem pagando imposto. Imposto para esse vagabundo roubar, para esses vagabundos roubarem. Se roubar dinheiro público já é crime, imagina roubar dinheiro público da saúde. Olha o que esses vagabundos fazem. Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? Esse aí é outro vagabundo que também está envolvido em roubo de hospitais públicos no Brasil inteiro. É um médico vagabundo. Frases iguais? As investigações apontam que não é coincidência, que Nicolas faz parte da mesma quadrilha do médico de São Paulo, Lauro Fusco Marinho, que a gente já mostrou no Fantástico. Viva México! No México, gastando dinheiro público, gastando nosso dinheiro, e as pessoas morrendo no hospital. Esse vagabundo aí, junto com esse vagabundo do Pará, mais uma corja de pessoas da política paraense, estavam juntos roubando dinheiro da saúde, mano. Ah, sabe o que é? Dinheiro de injeção, dinheiro de pílula, dinheiro de respirador, dinheiro de oxigênio. Quantas pessoas estavam morrendo, esses vagabundos estavam comprando gado e comprando fazenda. De acordo com a polícia, o dinheiro que Lauro e Nicolas se esbanjavam tanto não era deles, era verba pública da saúde. Em setembro do ano passado, Nicolas foi preso, acusado de ser o operador financeiro da quadrilha no Pará. Depois, recebeu o benefício da prisão domiciliar. Ele já tinha sido preso. Aí foi para a prisão domiciliar e continuou fazendo as suas. Mas a Polícia Federal conseguiu novas provas e na quarta-feira passada, Nicolas voltou para a cadeia. É uma organização criminosa que já vem atuando há bastante tempo. De 2019 para cá, encontrou aqui no estado do Pará a possibilidade de praticar esse tipo de crimes. As investigações... Quer dizer, encontrou a facilidade. Quem é que deu a facilidade para ele roubar aqui no estado do Pará? Porque quando tu faz um contrato público, tu contrata uma empresa para prestar um serviço e só paga quando ela presta o serviço e tu tem que ter um fiscal para fiscalizar o serviço que ela faz.
Não é assim, fazer e pegar o dinheiro e ficar por isso mesmo. Só quando tem conivência, quando pessoas que fiscalizam, pessoas que contratam estão participando do processo. Não existe outra forma. Mostram que Nicolas tinha acesso ao alto escalão do governo e que 4 organizações sociais indicadas por ele conseguiram fechar contratos fraudulentos por cerca de R$1,2 bilhão. Só para você entender o que é essa organização social. Foi inventada pelo governo do Simão Jatene, do Almir Gabriel, que era o seguinte: faz o hospital e, ao invés de contratar servidor público para administrar, indicar diretor para ir administrar, criou-se esse modelo de buscar a parceria público-privada com organizações sociais, para que essas organizações sociais, com maior flexibilidade, maior agilidade, possam gerenciar esses hospitais. Então, é uma espécie de privatização, privatizar os hospitais. Quando o governador Helder chegou, ele trocou as OS que estavam no governo passado e colocou as suas OS, são OS indicadas, pelo menos 4 indicadas aí com o aval deles. E aí que está o rombo total desse negócio. Essas organizações passaram a gerenciar 9 hospitais do Pará. 4 eram de campanha para pacientes com Covid. Vou precisar de 5 milhões, vai ter que dar um jeito de tocar um hospital com 3 e pouco esse mês. Olha aí, ele mandou roubar 5 milhões. Quer dizer, tinha 8 milhões para tocar o hospital, tira 3 para pagar a despesa do hospital e 5, rouba 5 milhões no mês. No mês, é o que ele está dizendo aí. 5 milhões. Então, veja bem, o que 5 milhões dá para fazer de diferença no tratamento de saúde das pessoas? Quantas filas se evita? Quantos tormentos se evita? Quanto sofrimento e morte se evita com isso? E quem fiscalizava esse contrato não via isso? Segundo a Polícia Federal, eram 8 milhões de reais que deveriam ir para o hospital de campanha de Itaituba no mês. Mas a quadrilha ficou com 5 milhões. O que era desviado era até maior do que efetivamente empregado. Não são raros os diálogos aí em que o desvio ele é superior a 50% daquilo que foi repassado. A investigação diz que pelo menos 300 milhões de reais foram parar no bolso da quadrilha. Estavam mais preocupados mesmo em desviar esses recursos destinados à saúde para pagamentos aí de compra de gado, de fazenda, de carros, de aviões, do que efetivamente utilizar nos hospitais. Vai ficar aí 1 milhão para pagar a besteirinha aqui. Besteirinhas, segundo a PF, eram médicos, enfermeiros, remédios do Hospital de Campanha de Santarém. Este médico trabalhou lá de abril a setembro do ano passado. Um grande galpão com uma lona cobrindo. Quer dizer, o hospital era um grande galpão com uma lona em cima e os médicos lá dentro, sem receber salário, sem ter equipamento suficiente para atender as pessoas. E as pessoas em cima das macas, das camas, dos leitos, sofrendo dor, falta de ar e vários tipos de doenças. E muitos morrendo porque essa quadrilha de vagabundo estava roubando o dinheiro da saúde. Condicionados espalhados, mas não era suficiente nem um pouco para bancar o calor que fazia lá dentro. Eu lembro que tinha uma época, a bomba de oxigênio, ela falhava. E a gente entrava em desespero no hospital inteiro, porque as pessoas começavam a sufocar, era o caos. Acabou que o hospital de campanha fechou e nós não recebemos desde julho. Nós ficamos 3 meses sem receber. Esta advogada representa 27 médicos que trabalharam no Pará e ficaram sem receber. Isso causa uma revolta, porque eles arriscaram a vida. Eles estão até hoje em uma verdadeira batalha com a justiça para poder receber o valor que eles têm direito. Os investigadores descobriram como o desvio do dinheiro era camuflado. A quadrilha conseguia notas fiscais frias de empresas que faziam parte do esquema. Assim, pelo menos no papel, tudo parecia em ordem. Mas, segundo a Polícia Federal, os serviços eram superfaturados ou nem eram prestados. E alguns equipamentos também nunca chegaram aos hospitais. Veja este exemplo. Na nota aparece a compra de 11 ventiladores pulmonares por 480. Olha, o ventilador pulmonar é assim, quando a pessoa tem Covid, o sistema respiratório dela começa a ter dificuldade, aí o pulmão começa a falhar e é preciso, naquela época que você está tomando remédio para se recuperar, você ter um ventilador pulmonar para poder ajudar na oxigenação do seu pulmão, para o pulmão reagir e você ser tratado com fortes doses de antibiótico e debelar a crise, né,
Então, quando esses ventiladores não estavam no hospital, significa dizer que as pessoas que estavam precisando dele morreram. Simplesmente morreram por falta de oxigênio, por falta de ventilação pulmonar, com bomba de oxigênio falhando, como o médico já disse aí, e a quadrilha enriquecendo, comprando gado, comprando carrão, passeando, fazendo pouco da cara da gente, e tudo isso com conivência de agentes públicos, com certeza. R$30 mil. O comprador é este posto de combustível que, segundo as investigações, pertence a Nicolas. Detalhe, o posto não estava funcionando nem na época da suposta negociação. Segundo a Polícia Federal, a nota era fria, não havia ventilador pulmonar nenhum. E mesmo fechado, o posto movimentou R$100 milhões no esquema de lavagem de dinheiro da quadrilha. São crimes que deixam rastros documentais, são rastros que dificilmente vão ser apagados. O médico Cleudson Montali, de São Paulo, é acusado de ser o chefe da quadrilha e ter planejado o esquema. Cleudson esteve no Pará antes e durante a execução dos contratos e aparece em fotos com Nicolas, acusado de ser o operador financeiro do Estado. De acordo com as investigações, o médico e Nicolas chegaram a ir de Belém para São Paulo num avião de Nicolas, transportando R$6 milhões em dinheiro vivo. Isso não existe, né? Você tem um sistema financeiro, hoje qualquer pessoa paga com Pix, sabe como funciona um Pix, e aí você botar 6 milhões numa... 6 milhões, já tinha sido pego pela Polícia Federal, vocês lembram, no outro escândalo passado, da saúde também, em que foi demitido o secretário de saúde, prisão de algumas pessoas, que encontraram dentro do isopor R$700 mil. Agora, a suspeita é que eles transportaram em avião privado, em avião particular, 6 milhões de Belém para São Paulo, para levar lá para a quadrilha se dividir. Quem também costumava ir para Belém era Lauro Fusco Marinho, acusado de fazer parte do grupo de Cleudson. Ele e outros comparsas chegaram a alugar um flat na capital paraense, segundo a polícia. Olha aí, amigo, já tem ladrão querendo roubar, ó, querendo sair de fininho. Em maio deste ano, o Fantástico mostrou que Lauro e Cleudson apresentaram laudos médicos falsos e conseguiram o benefício da prisão domiciliar. Com a revelação da fraude, voltaram para a cadeia. Cleudson sempre alegou inocência. Em nota, a defesa diz que Lauro não tem qualquer ligação com nenhum Nicolas, não teve nenhuma empresa sua subcontratada no Pará e que não há provas de sua culpa em nenhum dos crimes que lhe foram imputados. Desde o início das investigações do ano passado no Pará, a Polícia Federal aponta Parsifal Pontes, então chefe da Casa Civil do Estado, como a pessoa do governo que intermediou a contratação fraudulenta. Ele também teria alertado a quadrilha que policiais preparavam uma operação. Parsifal me disse que a Federal está com aquele endereço, vou entregar a chave para ele vender o apartamento, a gente dá fim naquele AP. Quando de fato foram realizadas as buscas, o apartamento estava vazio, não tinha nada no imóvel. Parsifal Pontes foi preso em setembro do ano passado e exonerado pelo governador. Então, a imprensa tem mostrado que tem dentro do governo pessoas, que, aliás, da Polícia Federal, ou sei lá de onde, de órgão federal de fiscalização, que passa informação sigilosa dos processos. Já está sendo investigado, isso aí vai chegar a prender alguém. Doutor Helder Barbalho. Parsifal responde em liberdade. A defesa diz que ele alega absoluta improcedência das acusações, que estará à disposição da Justiça e vai provar sua inocência. Parsifal, o governador e Lauro Fusco não foram alvo dessa nova fase da operação da PF. A investigação sobre Helder Barbalho, que tem foro privilegiado, está no Superior Tribunal de Justiça. Ao Fantástico, a assessoria do governo do Pará informou que o Estado rompeu com as organizações. É a mesma coisa, quando roubaram, não teve fiscalização. Quando a Polícia Federal descobre o roubo, eles dizem que romperam com o contrato, como se isso resolvesse o problema, né? Teve o caso dos respiradores, é a mesma coisa, né? Então, assim, é o mesmo modo de defesa. Ações sociais que não mantêm mais nenhum contrato com elas. Disse ainda que os órgãos públicos apoiam todas as investigações para que a verdade seja esclarecida.
Em nota, a defesa de Nicolas disse que a prisão preventiva é medida excessiva e desnecessária, considerando que Nicolas já estava em prisão domiciliar há quase 1 ano, sem oferecer qualquer risco às investigações. A defesa também disse que, sobre os fatos, a manifestação adequada e responsável será feita durante o processo. Esta semana, a Justiça decretou a prisão de 61 pessoas. Também determinou o sequestro dos bens. Foi a maior prisão já feita numa operação dessa aqui da Polícia Federal e os presos foram para a Justiça, teve uma audiência de conciliação, aliás, uma audiência de custódia agora esses dias, com 61 presos ocupando o auditório do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, aqui, né, a Justiça Federal do Pará. Dr. Campelo fez uma audiência, alguns já foram liberados, mas outros continuam presos, inclusive o André Nicolas está preso ainda, continua preso. E o bloqueio das contas bancárias dos acusados, quase R$1 bilhão. A saúde no nosso país já é algo precário, essas pessoas ainda procuram desviar esses recursos da saúde, o que deixa a população ainda mais fragilizada e carente desse tipo de serviço que é tão essencial. Tem vida mais barata que essa, mas não presta não. Tem vida mais barata, quer dizer, a vida mais barata é a minha, é a sua, é da pessoa que está na fila para receber um tratamento. Essa não presta mesmo, porque ele rouba o dinheiro da gente. Se não roubasse, prestava. Bom, mestre, tire as conclusões de vocês. Vocês assistiram, está tudo aí, prova, documento, prisão, tudo está colocado aí. Cada um tem que fazer a sua reflexão e saber o que é bom para o futuro do Pará.